Seja muito bem-vindo ao Somatize. Eu sou a professora Edna e hoje eu vou falar de algumas particularidades da equação do segundo grau. Vou colocar aqui 3 e vou apagar e colocar as demais, tá ok? As outras 4. Olha só que legal. Bom, dependendo da equação, nessas 3 aqui primeiro, só de olhar eu já sei falar alguma coisa sobre elas. As próximas eu vou ter que fazer um pequeno cálculo, tá? Mas é o seguinte, bom, a primeira particularidade que eu vou falar é o seguinte, se a equação do segundo grau só tem o coeficiente a, que é aquele termo que acompanha o x ao quadrado, então dei exemplo ali, 7x ao quadrado igual a 0. Não tem o b, não tem o c. Toda vez que eu ver uma equação do segundo grau que só tem o coeficiente a, quer dizer que ela só tem uma resposta e essa resposta é nula, é zero, tá? Então eu vi lá, 7x ao quadrado igual a 0, 18x ao quadrado igual a 0, menos raiz de 3x ao quadrado igual a 0. Qualquer número, x ao quadrado igual a 0, só tem o a. Só tem o a única resposta possível é 0. Beleza? Tá. Segunda particularidade. Se eu não tiver o C, lembrando que o C é aquele coeficiente que é só um número, né? Como na de baixo aqui, ó, 10, ele não tem o X grudado nele, é o que a gente chama de termo independente de X. Então, se eu olhar para a equação do segundo grau e não ver esse termo independente de X, tem que tomar cuidado que ele pode estar depois do igual, aí você tem que levá-lo para antes do igual. Mas nesse caso aqui, ó, 5x ao quadrado menos 3x igual a 0. Não tem o coeficiente C. Então, o que eu posso afirmar sem fazer cálculo algum? Esta equação que não tem o coeficiente C, ela sempre possui duas respostas. E uma delas, obrigatoriamente, é 0, tá? Então, não tem o C, ela tem duas respostas diferentes. Um é um número qualquer, que não vai fazer diferença, e a outra, obrigatoriamente, é 0, certo? Terceira particularidade. Bom, 2x ao quadrado mais 10 igual a 0. Então, o que está faltando nessa terceira? Essa aqui já está faltando o b, que é aquele que acompanha o x, que não é ao quadrado. Toda equação que não tem o b, só de olhar eu vi que não tem o b, eu posso esperar duas ideias. Ou ela tem respostas simétricas, e aí agora falando para o nono ano, tá? Então, se você está no terceiro ano, você vai me entender. Se eu falando para o terceiro ano, ela tem respostas simétricas, ponto. Ou são dois números reais, ou são dois números complexos. Falando para o nono ano, ela tem duas opções. Ou ela tem duas respostas reais, ou ela não tem solução no conjunto dos números reais, ela não tem resposta. Ou não tem resposta, que é o caso dessa daqui, essa daqui não tem uma resposta real, ou ela tem duas respostas, e aí as duas têm o mesmo número, porém o sinal trocado. Então a resposta vai ser, sei lá, menos 10 e mais 10, mais raiz de 6 e menos raiz de 6. Então isso que é simétrica, tá? Opostas ou simétricas. Então não tem o B, ou ela não tem solução nenhuma real, ou ela tem duas soluções reais que são números opostos. Combinado? Vou apagar aqui para fazer as outras 4, beleza? Apaguei aqui, agora vamos para os outros 3. Eu falei 4, mas eu resolvi colocar 3 e coloquei 2 na mesma letra D, tá? Olha só, agora essa letra D e F não é só de olhar, eu vou ter que fazer a conta do delta, tá? B ao quadrado menos 4, eu sei que vocês já sabem. Então, no momento em que eu resolvo o delta, eu tenho 3 possibilidades. Na verdade, vou colocar aqui 4 possibilidades, tá? Bom, uma possibilidade, começar de trás para frente. Uma possibilidade é que o meu delta dê negativo. Como eu preciso colocar na fórmula de Bhaskara a raiz quadrada do valor que deu no delta, se o delta deu negativo, eu vou ter que colocar a raiz quadrada de um número negativo. E isso não existe no conjunto dos números reais. Então, eu falo que essa equação do segundo grau, comecei a resolver, o delta deu um negativo, eu paro a conta e escrevo que ela não tem um conjunto de solução dentro dos números reais. Ela não tem solução, ela não tem raízes reais. Bom,
Agora, quando eu começo a fazer a minha conta, b ao quadrado menos 4ac, delta, e a resposta do meu delta der zero, quer dizer que eu só tenho uma única resposta. Por quê? Na fórmula de Bhaskara vai ficar assim, mais ou menos raiz quadrada de zero. E aí, raiz quadrada de zero, se eu somar ou subtrair, vai dar zero. Então, tipo assim, 5 mais 0 e 5 menos 0 é a mesma coisa. Então, não faz diferença, né? Eu não vou ter duas diferentes, que é o mais ou menos a raiz quadrada de zero. Então, portanto, eu falo que eu tenho apenas uma raiz real. Tem autores que falam que eu tenho duas raízes iguais e tem autores que falam que eu tenho apenas uma raiz, tá? As duas formas são corretas de falar, tá? E vamos aqui para o último caso, que aí eu vou separar ele em dois. Então é o seguinte, primeiro, toda vez, na verdade eu vou generalizar, vou falar ele no todo e depois eu falo de um detalhe dele. Ó, toda vez que você começa, você acha quem é A, quem é B, quem é C, identifica, vai para o delta, b ao quadrado menos 4ac. Toda vez que a sua resposta for um número positivo, quer dizer que você tem duas raízes. Aí isso vai se dividir. Bom, toda vez que esse número positivo tiver uma raiz quadrada exata, então no meu caso aqui, ó, eu deu 1, meu delta. Então quando dá 1, quando dá 25, quando dá 36, 64, quando delta é um valor que é um quadrado perfeito, ou seja, ele tem uma raiz quadrada exata, significa que eu tenho duas raízes diferentes de resposta e essas raízes são números racionais, tá? Pode ser fração, pode ser um número com vírgula, pode ser um número inteiro, são números racionais. Então, fiz delta, deu positivo, tenho duas respostas. Porém, se esse meu delta for um número quadrado perfeito, tenho duas raízes racionais. E se por acaso aparecer um número que não é quadrado perfeito, então, por exemplo, deu 3, deu 15, né? Não tem raiz quadrada exata de 15, não tem raiz quadrada exata de 3. Então, se for desse jeito, eu também tenho duas raízes reais diferentes, né, distintas, porém, a minha resposta é composta por números irracionais, tá? Então, essa é a diferença. Delta deu quadrado perfeito, duas respostas racionais. Delta deu um número que não é quadrado perfeito, também eu tenho duas respostas, porém são números irracionais, tá ok? Pessoal, então é isso. Hoje eu quis falar das particularidades e aí entendendo que você já viu todos esses casos de equação do segundo grau, tá? Então qualquer dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários ou pode mandar para mim na página Somatize do Facebook, no Somatize_Edna lá no Instagram ou no e-mail dúvidassomatize@gmail.com, tá ok? Tchauzinho!